Souza. Duílio, até para esclarecer, né, para o torcedor e depois não se criar um atrito grande como foi de Júnior Moraes, eu queria saber com relação, porque o Corinthians não conseguiu renovar ainda com o Bruno Mendes, se é culpa do Corinthians, se é do empresário, se é do jogador que não quer, até para ficar claro para o torcedor, né? Então, Souza, é um direito do jogador, né? Ele está chegando em fim de contrato, a gente vem tentando resolver isso há pelo menos 8, 10 meses. A gente entende também o lado dele, ele quer esperar a janela de transferência, se tem alguma coisa da Europa, para que ele possa ir. Mas a gente tem conversado quase que diariamente. Eu imagino que ele nos coloca aqui no Brasil, o senhor jogaria no Corinthians, que se não vier nada da Europa, que é um sonho dele, ele renovaria. Então a gente tem que aguardar agora essa janela e a gente segue conversando com ele para que ele fique. Entendo que é um excelente jogador, tem identificação com a torcida, é jovem. Você vê, ele ficou 1 ano no Inter jogando como capitão e na posição dele de zagueiro, não foi convocado para a seleção. Aqui fez 2 jogos de lateral e já foi convocado para a seleção, jogou lá de lateral e jogou lá de zagueiro. Então isso mostra para ele também a força que é o Corinthians, a projeção que dá a ele, o quanto isso pode ajudar também no sonho dele no futuro de jogar na Europa. Então a gente acredita que a gente vai ter uma boa solução com ele, sim, e que ele permaneça com a gente. Mas temos que esperar aí mais alguns dias de janela internacional. Maravilha, maravilha. Pergunta para o Duílio, presidente do Corinthians. Presidente, o Corinthians tem um elenco milionário, faz uma campanha medíocre até agora no Campeonato Brasileiro, está praticamente ali, quase junto à zona de rebaixamento. Corinthians teve a sua pior eliminação de toda a sua história na fase de grupos da Libertadores. Foi eliminado, está fora, vai participar de play-off para tentar chegar a alguma coisa lá na frente da Copa Sul-Americana. O Corinthians ainda está na Copa do Brasil. O Timão tem salários poupudos, jogadores milionários e alguns até de uma certa idade que você não pode contar sempre. O torcedor do Corinthians tem passado por chacota, porque o time não joga nada. Eu mesmo chamo o futebol do Corinthians de voo de galinha, porque é aquele voo que não vai longe, é um voo que vai perto. E a torcida comparece ao estádio, lota o estádio. Mesmo ontem, lá com protesto, o número foi bom de torcedores. Agora, esse elenco, o elenco é valioso, o elenco que veio. Eu acho que o Corinthians tem muitos nomes, jogadores experientes, mas eles não têm correspondido. O Corinthians não tem jogado um bom futebol e eu não sei, até quando vai isso, porque a torcida, eu acho que é justo ela protestar como fez ontem, com faixa, mas sem briga, sem violência. Mas a bola do Corinthians, no meu ponto de vista, está mais curta do que coice de porco. O Corinthians não tem jogado absolutamente nada e eu não sei até quando vai isso, presidente. A coisa não está legal, não. O corintiano está muito chateado. Bom, vamos lá. Claro, a gente não pode negar que realmente a campanha na Libertadores não foi nada boa, isso todos nós vimos e também não estamos satisfeitos, assim como o nosso início do Campeonato Brasileiro. Mas também não acho correto colocar que foi a pior campanha do Corinthians na Libertadores. O Corinthians já caiu na pré-Libertadores mais de uma vez, então também a gente tem que saber pontuar, Você ser eliminado na fase de grupos não pode ser a pior campanha se você já foi eliminado em pré-Libertadores, Mas não deixa de ter sido uma péssima campanha, concordo com você. Sobre os jogadores, eu entendo, como eu sempre coloquei, o Corinthians tem um bom elenco, o Corinthians criou uma expectativa pelo elenco que montou. Hoje a cobrança, lógico, é sempre feita em cima da expectativa que você cria, mas também voo de galinha voa mais que o galo, A gente fez grandes jogos, a gente fez um excelente jogo contra o Atlético, um excelente jogo contra o Flamengo, contra o Fluminense, e a gente fez péssimos jogos, como o do Remo, como o do Independente Del Valle, são completamente opostos, E isso que a gente tem tentado encontrar esse equilíbrio. A gente entende, sim, que precisa reforçar, como eu coloquei, a gente tem trabalhado nisso, mas com responsabilidade, não pode ser a qualquer custo. A gente está alerta já
ao Campeonato Brasileiro, não queremos chegar aí no segundo turno correndo qualquer tipo de risco, que a gente sabe que as coisas ficam muito mais difíceis, por isso a gente tem dado agora uma prioridade ao Campeonato Brasileiro, para que a gente saia dessa situação o mais rápido possível, mas eu vejo e tenho muita expectativa que vai melhorar. O Corinthians fez muito bons jogos, assim, e jogos excelentes e péssimos, mas a gente tem que chegar, é possível, né? Esse mesmo time fez aquele jogo com o Atlético, então por que não? Ele não pode fazer outros grandes jogos como fez com o Flamengo, infelizmente saiu derrotado, coisas do futebol. Então, contra o Santos também, fizemos um grande jogo na Vila, faz uma semana ou duas, né? Ganhamos um clássico fora e pouco se fala, né? Esse jogo praticamente ninguém falou absolutamente nada. E era um clássico e fora de casa, coisa que o Corinthians não vinha tendo bons resultados há muito tempo e a cobrança era muito grande em cima disso. Então, é possível melhorar, temos que melhorar, vamos reforçar e temos grandes jogadores como foram vistos ontem, né? Grandes promessas, jogadores, por mais que se falem da base do Corinthians, que é isso, que é aquilo, olha quantos atletas nós temos aqui. O ano passado já o Vitor Pereira deu muita oportunidade a muitos jogadores da base, agora o Vanderlei vem fazendo isso muito bem. Então a gente tem muita esperança, convicção de que vai melhorar muito e que a gente ainda pode brigar por coisas grandes. E você colocou, está aí na Copa do Brasil, nós estamos na quartas de final novamente da Copa do Brasil e para alcançar um título são 6 jogos, né? Então a gente tem condições também de dar alegria para o nosso torcedor, a gente trabalha muito para isso, mas sem fazer loucura e sem ser responsável. Custe o que custar, eu vou segurar até o fim a minha responsabilidade financeira, que é o que me comprometi e que eu sei, porque eu estou aqui o dia a dia, que é o que o Corinthians precisa nesse momento, muito mais do que títulos.